Vamos conversar com o Gustavo Conde um pouquinho sobre esse cenário político? Conde, tudo bem com você? Como você tá? Tudo bom, Thalita Gali? Prazer falar com você mais uma vez. A gente fica com saudade. Obrigado pelo convite e deixar um grande abraço aí para todo mundo que está nos assistindo pela TVT de São Paulo, pelo YouTube também. Quantas notícias interessantes, como é bonito ver os povos indígenas, né? Essa mobilização que eles sempre fazem em Brasília. Tá belíssimo o acampamento Terra Livre. Fiz matéria sobre isso. A gente fez uma live indígena no Prerrogativas nesse sábado. É um mês também muito especial. Toda terça-feira eu estou trazendo uma liderança indígena para conversar aqui na TVT também. Enfim, muito feliz e estou aqui à disposição para conversar com você sobre todos os assuntos aí que você quiser, querida. Maior prazer te receber aqui também. Obrigada por aceitar nosso convite, viu, Conde? Muito bonita essa manifestação dos indígenas. A gente também conversou na semana passada com uma liderança que estava ali no comecinho das mobilizações. Segue até agora dia 14, né? Então, durante essa semana, a gente ainda acompanha a mobilização indígena. Eu quero começar conversando com você, Conde, sobre a movimentação de Lula lá em Brasília, né? Então, ele vai se encontrar com várias lideranças. Mas antes, deixa eu ler um comentário muito bom que eu recebi aqui. Olha, o Wagner Espanhol, que sempre participa aqui com a gente, disse assim, ó, sobre aquela notícia do Viagra encomendado, aprovado para as forças militares. Ao menos não podemos dizer que nossas forças armadas estão impotentes perante o que ocorre no país. Afinal, mais de 35 mil comprimidos de Viagra foram licitados. Eu achei ótimo o comentário dele. Mas vamos lá, vamos falar sobre Lula e essas movimentações políticas. A Folha de São Paulo, inclusive, traz uma notícia de que Renan Calheiros, do MDB, tem trabalhado ativamente ali para criar a desistência de Simone Tebet ali na terceira via, para que o MDB possa apoiar, inclusive, Lula desde o princípio, né? Desde agora no primeiro turno. Achei interessante essa movimentação. Como que você tem visto, inclusive, essa tentativa de criar um único nome, né, para a terceira via? Os partidos têm se articulado para isso. Como você está vendo essa movimentação de Lula aliada com essa movimentação do centro? Thalita, eu acho que a gente vai ter surpresas nesse cenário eleitoral em breve, né? Nós temos aí, tem uma última janela, não me lembro exatamente a data, mas é daqui a 2 semanas, uma semana assim, que é para, por exemplo, o PSL, aliado ao Cidadania, aliado ao MDB, o Baleia Rossi fez uma reunião com o Bivar, né, em Brasília, e com o Roberto Freire também, e mais uma liderança do partido, para tentar, né, fazer um pouco essa construção. Simone Tebet, Moro, Dória, Eduardo Leite, né? Tá todo mundo ali tentando, né, alguma coisa. Agora, incipiente, né? A gente já percebeu, assim, a morte da terceira via já foi decretada várias e várias vezes. É mais uma demarcação de território, para usar aí a metáfora indígena também, embora eles não mereçam a dignidade que os indígenas têm no Brasil, essas lideranças políticas que eu mencionei aqui. De qualquer maneira, o MDB ele é muito grande, é muito amplo e tem várias correntes ali dentro, como tem no PT, mas assim, guardadas as proporções e as características de cada partido também. E eu acho que o Lula, ele está, o momento enseja preocupação também. A gente vê algumas alterações nas pesquisas, mas eu acho que a gente pode ter surpresas até agradáveis mais adiante. A gente está tendo muita denúncia de corrupção no governo. A imprensa parece que resolveu cobrir essas denúncias. Parece que durante os 4 anos ficou ali, né, 3 anos e meio quietinha. E agora, nesse ano eleitoral, em que todas essas denúncias, inclusive, aceleram, porque tem muita puxada de tapete internamente, ali mesmo no PL, que acabou de filiar o Bolsonaro, essas confusões todas de Brasil. O cenário está complexo para todo mundo, até para a direita, sobretudo para a direita. Sobre o Lula em Brasília, belíssima iniciativa dele no acampamento Terra Livre. Acho que ele vai dando esse sinal o tempo todo, né, emitindo sinais assim de que ele está com o povo, inclusive a chapa com o Alckmin, acho que é um pouco isso. E tão logo tenha sido anunciada essa chapa, agora nessa semana que passou, o Lula fez declarações, aspas, mais radicais, né? Então acho que ele se sente mais à vontade também para realmente estar do lado daquele PT raiz do povo, porque o Alckmin agora vai segurar um pouco digamos, essa suavização da esquerda para certos setores no Brasil. Então o Lula, acho que ele se sente um pouco mais à vontade com relação a isso.
E ele é um craque, ele é a pessoa que mais entende de política no país. Ele vai varrer Brasília, como ele fez no Rio de Janeiro há uns 4 meses, né? Ele vai costurar muita coisa, segura o Lula em Brasília. O Lula solto em Brasília é aquela notícia assim realmente avassaladora. Ele vai conversar com o Renan, ele vai conversar com aliados do Bolsonaro, gente do PP. Ele gosta de conversar com quem pensa diferente dele, né? Porque não precisa conversar com quem pensa igual, né? Então ele vai incomodar bastante o Centrão e a base. Aliás, esse Centrão é aquela dimensão que vai para lá e para cá, né? Para lá e para cá. Possivelmente a gente vai ver esse grupo apoiando o futuro governo, que se a democracia fizer valer realmente a sua dimensão, a gente vai ter um novo governo a partir de janeiro. Eles vão se deslocar para os lugares onde os ventos sopram, querida Thalita. Ô Conde, me conta um bastidor do Prerrogativas, se é que você tem esse bastidor para nos contar. O Prerrogativas organizou aquele primeiro jantar, né, em que se tornou pública a aparição ali de Lula ao lado de Alckmin. E agora as notícias dão conta que o Prerrogativas vai se reunir com Alckmin, né? Acho que hoje ou amanhã, enfim, é essa semana agora, né? Você saberia nos dizer sobre o que vai ser conversado nessa reunião, o que o grupo pretende conversar com Geraldo Alckmin, agora que já está mais formado dessa chapa com o presidente Lula? Olha, o Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador de Prerrogativas, sempre costurou, né, construiu essa relação próxima com o Geraldo Alckmin. Hoje a gente vai sabendo que lá atrás, em meados de abril de 2021, o Gabriel Chalita, o Fernando Haddad, eles foram construindo essa aproximação com conversas periódicas na casa do Chalita e tudo mais. Então a gente sabe que já tem uma história pregressa também, que foi revelada só agora, e parabéns a todos os envolvidos que não deixaram vazar nada disso, né? A gente percebe que eles sabem jogar muito bem também essas regras aí da comunicação. E com relação ao Prerrogativas, quer dizer, o Prerrogativas ele está nessa função, eles vão conversar sobre pautas para o país, a dimensão do direito, onde o Alckmin se interessa muito por isso. Em breve ele deve dar uma entrevista para a gente no sábado, né? Eu acho que a pauta vai girar em torno disso. Eu me lembro, viu, Thalita, o Pedro Serrano me dizendo, num papo recente que a gente teve, que ele ficou impressionado com as qualidades do Alckmin, porque ele desconhecia isso, né? O Alckmin dentro do PSDB, ele era um Alckmin. Isso é interessante a gente destacar nesse momento. Dentro do PSDB, ele era um Geraldo Alckmin. Agora no PSB é outro diferente. Portanto, algumas questões vão aflorar. A gente vai conhecer novas características desse quadro em que a esquerda aprendeu a detestar durante muito tempo e que agora, pelas condições do país e pelas características das alianças que o Lula constrói, a gente chegou nesse momento digamos, de união. É impressionante, continua sendo uma estratégia assim que emparedou todo mundo, todas as elites brasileiras. O Alckmin é uma garantia para que o Lula, inclusive, possa governar com mais, se tudo der certo, se ele vencer as eleições. E sobre o Prerro é isso. Eu espero mais informações também depois, e se eu tiver, eu passo para você com toda certeza, querida Thalita.